Então, o que o texto de Paulo, uma carta escrita no século I, na Palestina do século I, tem a ensinar para a gente sobre unidade no corpo de Cristo? Você pode acompanhar comigo? A partir do versículo 5, a gente vai ler até o 16. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Até aqui. Amém. Desde o início do capítulo, Paulo vem fornecendo instruções muito práticas, muito a ver com o nosso dia a dia, de como um cristão deve se relacionar com o corpo de Cristo. Paulo está falando exatamente isso aqui. Aí, a partir do versículo 5 em diante, ele apresenta uma série de imperativos. O que é isso? São ordens, não são sugestões. Paulo não está lidando aqui com uma igreja e dando sugestões. Faça isso se der. Acho que vai ser legal se vocês fizerem dessa forma. Paulo vai dando, a partir do versículo 5 até o versículo que a gente leu, uma série de aplicações práticas. Tanto que eu não vou nem fazer exposição hoje, vou só fazer aplicação. A partir do versículo 5, olha o verbo como é que está. Façam. Isso é aplicação prática. Façam. Normalmente não é essa a pergunta que a gente faz para o texto bíblico. O que eu tenho que fazer diante desse texto bíblico? Aqui ele já começa dando essa ordem. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Vocês querem andar juntos? Vocês querem ter unidade? Vocês querem ser uma família mesmo? Andar em união? Façam morrer tudo que existe na natureza terrena de vocês. Versículo 7. Tudo que vocês praticaram no passado, tudo que vocês faziam antes de conhecer Jesus, esquece, abandona. Na verdade é mais radical. Paulo está falando assim: façam essas coisas morrerem. Você consegue lembrar de Cristo falando para os discípulos: vocês querem me seguir? Mortifiquem-se, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz. É o mesmo Espírito, é a mesma instrução, é a mesma palavra. Versículo 8, vou até pedir para você ficar com o texto aberto ou ligado, porque a gente vai fazer a leitura de versículo por versículo. Se ajudar na tua fixação, acompanhe dessa forma. Versículo 8 ele fala: mas agora o quê? Agora que vocês são cristãos, agora que vocês estão vivendo uma nova vida, agora que vocês assumiram um compromisso com o corpo de Cristo, abandonem todas essas coisas. E aí tem uma lista de coisas aí barra pesada. Abandona isso. Paulo está falando para a igreja. Isso aqui é um texto para cristão. Aí Paulo deixa bem claro. Isso é condição para a gente caminhar junto. Aí no versículo 9 e 10, eu identifico aqui uma questão que é pré-requisito para a gente viver em unidade.
Versículo 9. Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, a imagem do seu Criador. De que Paulo está falando aqui? Do novo nascimento. Já que vocês se converteram, já que vocês nasceram de novo, já que vocês tiveram uma experiência real com Jesus, então vocês já se despiram do velho homem. Então tudo isso que eu estou tratando com vocês não vai ter dificuldade. Não vai ser, não é algo desumano. Deus não está pedindo para vocês algo que não faça sentido lógico para vocês, enquanto cristãos, viverem. Então, é fundamental ter nascido de novo. É fundamental ter morrido para o mundo e ressuscitado com Cristo. Por isso eu preciso fazer uma pergunta para mim mesmo diante desse texto. A gente já nasceu de novo? Você já se fez essa pergunta? Você já se despiu do velho homem e de suas velhas práticas e manias? Você mesmo consegue mensurar, perceber testemunho de alguém convertido à pessoa de Cristo? Você já foi batizado? Estou vendo aqui que tem gente que já foi batizado até 2 vezes. Isso quer dar certeza de que, eu estou dentro, hein? Você já professou publicamente a sua fé em Jesus? Isso é condição sine qua non, é pré-requisito fundamental para a gente viver união. Paulo está falando isso aqui para a igreja, aos Colossenses. Então essa é a nossa primeira consideração, a primeira aplicação ou implicação para a gente viver em união como um só corpo. É fundamental ter experimentado um novo nascimento, ter nascido de novo. A gente jamais vai manter unidade no corpo de Cristo, a gente jamais vai ter essa liga que mantém a gente unido sem conversão, sem novo nascimento, sem sermos morada do Espírito Santo. A gente não consegue fazer isso. Sem se despir do velho homem de suas práticas equivocadas, a gente não consegue ter um viver santo. O ser humano não consegue por si só fazer o bem, viver como família, andar junto, não consegue. A gente precisa ter essa resposta bem clara no nosso coração. Eu já me despi do velho homem, eu já nasci de novo. Estou dando cabeçada, estou pisando nos buracos, volta e meia, mas eu já morri para a minha velha vida sem Jesus. Essa resposta é que vai determinar como que você vai viver seus dias aqui na terra e mais, como você vai viver os seus dias fora da terra, na eternidade. O Evangelho consiste nisso. Deus tomou nossa natureza pecaminosa e crucificou ela com Cristo. Então, na cruz, os salvos foram despidos dessa velha natureza. É por isso que Paulo vai falando aqui a partir do versículo 5. Quem nasceu de novo vai abandonar os desejos egoístas e perversos. Você consegue imaginar a gente andando em união, tendo desejo egoísta e perverso? Paulo está falando aqui, quem nasceu de novo, quem se despiu do velho homem, vai abandonar a imoralidade sexual. Vai abandonar a maldade, vai abandonar a maledicência. O que é isso? Falar mal dos outros, fazer fofoca, fazer voodoo gospel. A gente não enfia prego nos outros, mas com a língua a gente destrói a vida da pessoa. Vai lá no versículo 11. Ele deixa claro que quem nasceu de novo sabe que em Cristo somos todos iguais. O cristianismo também é belo por causa disso. Cristo nivela a gente. Não existe cristão de primeira classe, de segunda classe. Não existe clero, alto clero, baixo clero. Não existe. E aí Paulo deixa claro, em Cristo, vai ser o versículo 11, não tem romano, cita, escravo, livre, homem, mulher. Somos todos iguais, sacerdócio santo do nosso Senhor, amém? É todo mundo igual, não tem diferença. Cristo equaliza e nivela todo mundo, não existe nenhuma casta especial dentro do cristianismo. Quem passou pelo novo nascimento vai amar viver em comunhão, de modo que as diferenças pessoais, a gente vai continuar sendo diferente, porque Deus nos fez diferentes, mas as nossas diferenças pessoais não vão causar divisão.
Pelo contrário, vão causar complemento, riqueza para a igreja de Cristo. Imagina, todo mundo igual, agindo da mesma forma o tempo todo, os mesmos gostos, as mesmas piadas, ia ser insuportável. Mas quem ama viver em comunhão, as diferenças não causam divisão. Segunda aplicação prática que eu vejo aqui olhando para esse texto, para a gente viver em unidade, a gente precisa se revestir do elo perfeito. Uma corrente só se mantém unida porque os elos são perfeitos. Não são feitos de um material mole que quando você puxa, arrebenta. Isso não serve para nada. A gente precisa se revestir de algo que mantenha a gente unido de forma indivisível. Acompanha comigo a partir do versículo 12. Paulo até usa uma expressão de conclusão. Portanto, depois que eu falei isso tudo, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, uma aplicação prática. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha, ele dá o padrão do perdão que vai rolar. Versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Irmãos, para a gente viver como corpo de Cristo, unidos, é fundamental a gente intencionalmente se revestir de profunda compaixão pelas pessoas que andam com a gente. E aí vamos estudar o que é cada um desses negócios aqui. O que é compaixão? Paixão vem de patos, patologia, de doença, de sofrimento. Compaixão é você estar junto do sofrimento das outras pessoas. É você entender o que o outro está passando. É você se vestir com a dor do outro. Isso é compaixão. É adoecer junto, é sentir a dor do outro, como se fosse a sua própria dor. Paulo está falando, olha, para a gente ter uma união indestrutível, cara, a gente tem que ter compaixão um pelo outro. A gente tem que ter preocupação com o que o outro está vivendo, com o que o outro está passando. A gente precisa demonstrar cuidado e atenção pela pessoa que está perto da gente, que anda com a gente. Seja em tempos de alegria e principalmente em tempos de tristeza e sofrimento. Por isso que a gente aqui prioriza o nosso relacionamento em células. A nossa célula, o nosso grupo pequeno, que é a nossa igreja mesmo, que a gente se conhece pelo nome. Que a gente sabe só em olhar o brother se ele está bem ou se ele está mal. Paulo está falando, tem que ser assim, compaixão, um pelo outro. Nesses grupos pequenos a gente tem a oportunidade de servir e ajudar os nossos irmãos de verdade. Isso é demonstrar compaixão. Isso é demonstrar compaixão. E aí ele continua, revistam-se de profunda compaixão, bondade. O que é bondade? É tudo que é contrário à maldade, né? Bondade é tudo que é contrário a coisa ruim. O que é revestir-se de bondade? É você viver em oposição a tudo que é mal, tudo que é malicioso, tudo que é perverso, tudo que é mentiroso, tudo que é uma enganação. É você viver de forma contrária a essas coisas. Você vai ser bom, você vai ser revestido de bondade. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade. O que é humildade? Gente, para viver junto, para viver em galera, para viver em família, para viver em bando, a gente tem que se revestir de humildade. Para andar em união não existe espaço para arrogante, para soberbo, para gente que se acha melhor, maior do que o outro que está do lado. Versículo 11, Paulo deixa claro, cara, olha só, em Cristo é todo mundo igual. A pessoa que é humilde não possui um conceito elevado de si mesma. Sabe aquele papo, eu mereço ser feliz, eu mereço ser reconhecido. Ah, mas eu fiz e ninguém viu. Isso não vai ficar assim não. Ela sabe que em Cristo somos todos iguais. E aí Paulo complementa, olha só, revistam-se de mansidão. Gente que se despiu do velho homem tem que ser manso. Agora, manso não é sinônimo de fraqueza ou de ser bobão. Tem gente que confunde, né? O cara cristão tem que ser um idiota. Não.
Pedro andava com a espada, né? Mal quando eu moro, quase perdeu a orelha. Jesus teve que usar um super bonder gospel lá para botar a orelha no lugar. Manso é ser homem de paz, é ser um pacificador, com firmeza se necessário. Não é ser bobão, não é ser passivo, não é ser atônito. Mansidão é você fazer tudo para manter a paz. Né? É o contrário de ser barraqueiro, encrenqueiro, causador de problema, promotor de conflito. Você vai fazer de tudo para viver em paz. Mas se tiver que agir com energia para conter o mal, a gente vai agir, nem que seja jogando bomba atômica em cima da pessoa que estiver fazendo coisa errada. Quem se reveste de mansidão vai fazer tudo para viver em paz com todos. Vai fazer todo o esforço. E também vai se revestir de quê? Para ser manso, não tem jeito, cara. Para ser manso, você tem que ser paciente. Né? Faz aquele exercício assim, repete comigo. Não precisa não. Paciente, você tem que ser paciente comigo. Paciente, cara. Não existe ser cristão, viver união, andar junto com um outro diferente, sem ser paciente. O que a Bíblia fala lá em Filipenses sobre a gente? Somos obras inacabadas. O Espírito Santo iniciou e Ele vai acabar essa boa obra. Mas hoje, nesse exato momento, a gente é obra inacabada. Se você não alcançou a perfeição, o seu irmão do lado também não. O que você tem que ter com ele? Compaixão, humildade, mansidão e paciência. Volta e meia, esse cara perto de você vai se transformar numa mala sem alça. Né? Como ele é obra inacabada, volta e meia você vai se esbarrar numa parede cheia de chapisco, de vergalhão. E vai machucar. Mas você tem que ter paciência. Meu irmão, toda mudança para melhor na vida da gente leva tempo. Para mudar para pior, você não precisa fazer nada. É só você ficar como está, que já vai dar ruim. Sabe? Para fazer a coisa desandar, você não precisa fazer um esforço. Vou fazer um esforço para fazer tudo errado. Não, você só vai viver sua vida, que vai dar tudo errado, não tem problema. Agora, para fazer dar certo, meu irmão, é um esforço celestial para a gente poder viver na bênção. Então, você precisa se perguntar, quando você ficar bufando, sabe quando o irmão fica bufando, aquela unção da... Você se pergunta, cara, você já atingiu esse grau de perfeição que você está exigindo do seu irmão? Então segura a onda, seja paciente. Isso não tem nada a ver, ser paciente, preste atenção. Ser paciente não tem nada a ver com ser tolerante com quem vive em pecado deliberado. Vocês entendem a diferença? Paciência, a gente está caminhando, volta e meia um dá um esbarrão estranho no outro, fala uma coisa que o outro não gostou de ouvir, aí você vai ter paciência. Mas não tem nada a ver com você ser tolerante a alguém que quer viver deliberadamente em pecado. Vocês têm que me aguentar. Não, você vai ver o poder descer agora, ali no quarto, ali atrás. A gente não pode ser tolerante com coisa errada. Pecador impenitente e rebelde, a Bíblia manda o quê? Disciplinar. E não vão ser poucas as vezes que o apóstolo Paulo, escrevendo para as igrejas, vai falar, pega fulano e fulano e entrega para quem? Satanás, isso, tem que falar com força. Entrega para Satanás, fulano, fulano e fulano, é bicho ruim. Gente dentro da igreja. O ensinamento deles é tipo um câncer. Pega esses caras e entrega eles para Satanás. Que isso, Paulo? Você é cristão, tem que ser manso, tem que ser bonzinho, tem que ser um idiota gospel. Não. Está no nosso meio fazendo coisa errada deliberadamente, já ouviu essa instrução sábado após sábado, domingo após domingo, célula após célula, e continua igual um animal fazendo a mesma coisa errada, vai para o inferno. Vou botar ele no colo do capeta. E a ideia é essa mesmo, para o cara sofrer disciplina, tomar um susto e falar, cara, o que eu fiz? Está tudo dando errado, estou sentindo um cheiro de enxofre 24 horas por dia. Tem que ser assim. Aí a gente, nesse espírito do século XXI, não pode ser assim, não, isso é muito... Não. Eu sempre lembro disso, quando eu vou, tem que tratar sobre disciplina. Meu irmão, o Deus que a gente serve e ama, vai levar mais gente para o quinto dos infernos do que para o terceiro céu.
A gente tem que estar consciente disso. A gente tem que ter consciência disso. Disciplina faz parte do cristianismo. Disciplina é uma forma de identificar quem é joio e quem é trigo. Disciplina. Paulo fala disciplina. E Paulo ainda dá nome. Ó, fulano e fulano e fulano. É gente ruim, gente que não se converteu. Versículo 13. Suportem-se uns aos outros. Eu me amarro nessa parte aqui, ó. Suportem-se uns aos outros, senão vocês vão ter que me aguentar. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. E aí Paulo dá o padrão. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Não é qualquer perdão. Ah, tá bom, te perdoo. Não. Perdoa como o Senhor perdoa vocês. E esse suportar não é suportar nesse sentido, tá bom, te suporto, vem, vai, vou te engolir seco. Não, não é isso. É intencionalmente dar suporte, é ajudar. Deus te colocou numa célula para você dar suporte para as pessoas que estão ali com você. Suporte. Suportar é ter a disposição de ajudar o outro a dar certo. Essa é a nossa missão enquanto corpo de Cristo. A gente precisa se ajudar a dar certo. Foi isso que Deus falou para Abraão. Abraão, sê tu uma bênção, cara. Abraão, eu quero que você dê certo. Eu quero que você seja top. Eu quero que você seja uma bênção. É isso que a gente tem que desejar um para o outro. E aí a gente precisa dar suporte um para o outro, para que a gente dê certo. Repito, para dar errado, você não precisa fazer nada. É só ficar parado na célula. Não precisa nem orar, que vai dar errado. Agora, para a gente se tornar bênção um para o outro, eu preciso de ajuda. Eu preciso que, por exemplo, vocês orem por mim. Quando vocês pararem de orar por mim, me avisa que para eu parar de vir para o gol aqui. Eu preciso da sua intercessão. O seu irmão do lado precisa da sua oração, da sua intercessão, da sua sustentação, do seu apoio, da sua mão, do seu ombro, do seu ouvido. Paulo continua, a lista é longa, versículo 13. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Então, viver em união é um exercício constante de graça e de perdão. A gente é convidado por Deus a tratar o outro da mesma forma que Deus tem tratado a gente. Imagina se Deus fosse levar tudo a ferro e fogo que a gente faz no nosso dia a dia. E às vezes a gente quer tratar o outro, o brother da nossa célula, às vezes o nosso pai, o nosso irmão dentro de casa, às vezes a nossa namorada a gente quer tratar com uma peneira que nem a gente passa. Somos mais santos que Cristo? Então, por que para a gente perdoar é sempre um assunto tão difícil? Ah, mas você não sabe o que ele fez comigo. Meu irmão, eu sei, a Bíblia me garante. A Bíblia é um livro de spoiler, ela conta sempre o final. Só que o que Cristo fez por nós é muito maior do que a maldade que o nosso irmão pode fazer para a gente. O que Cristo perdoou de nós é muito maior do que qualquer coisa que o ser humano possa fazer contra a gente. E aí faz o raciocínio bíblico, amigo. Se você agora é de Cristo, se a sua vida pertence a Jesus, se tudo, a gente cantou, né? Tudo no meu ser pertence ao Senhor, Jesus é tudo para mim. Se alguém está te criando problema, ele está arrumando problema com quem? Com Jesus. Se alguém te magoou, te ofendeu, em primeiro lugar, ele ofendeu a quem? Jesus. Então, o corpo de Cristo só se mantém unido porque seus membros nutrem intencionalmente um espírito perdoador. O cara é meu irmão, está no mesmo time, está no mesmo barco, a gente vai passar a eternidade juntos. Se ele mandou uma bola fora, se ele falou um negócio que eu não gostei, é porque ele é obra inacabada, eu vou ter paciência e vou perdoar, ele é meu brother. Ele está comigo. Então, se hoje eu sei que merecia a ira e Deus me deu perdão, por que eu não vou perdoar o outro? Por que eu vou ser tão justiceiro com o outro? Então, quando eu olho para essas listas aqui de imperativos, essas ordens todas que Paulo está dando para a gente,
eu vejo nesses valores, esses valores apontam por uma pessoa. Na verdade, quando eu olho essa lista aqui, eu lembro sempre de uma pessoa. Essa passagem aos Colossenses me aponta para a pessoa de Cristo. Versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Gente, o elo perfeito não é um sentimento, é uma pessoa. Eu amo esse versículo aqui, eu uso em vários casamentos. Não sei, de repente, você que está aqui, eu fiz o seu casamento, eu até usei esse versículo aqui, né? Porque essas instruções aqui, instrução para viver junto enquanto corpo de Cristo, é a mesma instrução para viver em casamento. Tudo isso que está listado aqui, que a gente acabou de ler, serve para um casal, início de casamento, ou para um início de namoro. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Elo perfeito é Jesus, meus irmãos. O elo perfeito que Paulo está falando aqui é uma pessoa, não é um sentimento. Sentimento é um negócio que dá e passa. Eu sinto e agora eu não sinto. Isso é sentimento. Hoje eu sinto uma alegria de estar com o Pedrão. Amanhã eu posso não sentir nada. Amanhã eu posso sentir raiva do Pedrão. Difícil, né? Sentimento, você não pode basear a sua vida em sentimento. Você não pode basear os seus relacionamentos em sentimentos. Você não pode basear um casamento em sentimentos. Sentimento é um negócio que dá e passa. Por isso que você tem que se firmar, se revestir do elo perfeito. Elo, eu falei duelo, né? Não, elo perfeito. Que não é um sentimento, é a pessoa de Cristo. Então Paulo está falando, acima de tudo, de qualquer instrução que eu dei aqui, revistam-se de Cristo, sejam cheios da pessoa de Cristo. Por isso, se Jesus vive em mim, se Jesus vive na gente, se a gente passou pelo novo nascimento e agora somos a habitação do Espírito Santo, a gente consegue viver todas essas instruções aqui. A gente consegue viver união, a gente consegue viver junto. E aí, como que eu sei de verdade que eu estou revestido do elo perfeito? Como que eu sei de verdade que Jesus habita em mim, habita na gente? Paulo dá a dica aí, versículo 16. Habite ricamente, não é pouco não, é muito. Habite em vocês, muito, ricamente em vocês, a palavra de quem? De Cristo. O Evangelho é o Cristo exposto ali. O Evangelho é Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Da onde que a gente extrai a sabedoria? Da palavra de Cristo. Sabedoria aqui não é passar em cálculo 1, 2, 3, não. Eu sei que isso é um feito extraordinário. Mas Paulo fala que isso, diante da sabedoria de Cristo, é estrume. Estrume. Você já sabia disso, não tinha essa certeza, né? Cálculo 1, 2, 3... diante da sabedoria de Cristo, estou vendo um irmão fazendo isso, é verdade, pastor, é estrume, sim, só não fale isso para o seu professor, né? Mas senão você vai ver ele no próximo período de novo. Não faça isso, não faça isso. Então, Paulo está falando aqui, para eu saber que eu estou revestido do elo perfeito, cara, tem que habitar ricamente na gente a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. É isso que a gente está fazendo hoje aqui, aleluia. É isso que a gente faz toda vez que a gente se reúne para cultuar o nome de Cristo. A gente está aqui nesse momento, sim, ensinando mutuamente sobre a palavra de Cristo. A gente cantou, tivemos momentos aqui onde nós cantamos hinos, cânticos espirituais para manifestar nossa gratidão a Deus. E aí eu quero partir para a terceira e última consideração. Quando Paulo fala para habitar ricamente em vocês a palavra de Cristo, ele está querendo dizer que a Bíblia tem que ser a nossa única regra de fé e de prática. Somente a Escritura. Eu nunca mais vou esquecer o Fabrício aqui andando. Somente a Escritura. Somente a Escritura. Eu sou bobo de negar? Não, é somente a Escritura. Fiquei apavorado com o cara. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Somente a Escritura. A única regra de fé e de prática. Por quê? Porque a palavra de Cristo é o Cristo manifesto ali. Toda vez que a gente é exposto a uma pregação,
o Espírito Santo usa a palavra de Deus para a nossa transformação. Não é a argumentação do Marcão, não são as piadas velhas, não. É a palavra de Cristo sendo exposta e sendo usada pelo Espírito Santo para mudar a mente e o nosso coração. O que testifica de verdade que a gente está revestido pelo elo perfeito é a gente estar sendo exposto diariamente pela palavra de Cristo. É ela ser presente no nosso dia a dia. Nos encontros de sexta, de sábado, de domingo, nos grupos de célula, no discipulado, no final de semana de treinamento, revistam-se da palavra, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, de modo que o mundo creia de verdade que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus vive, que nós temos um elo perfeito, que é Jesus no meio da gente. Amém? Que seja assim na vida da gente, no nosso dia a dia, na realidade do gol. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por sua palavra, Senhor. Ajuda-nos a encher o nosso coração com o seu amor, Senhor. Ajuda a gente a ficar apaixonado cada vez mais uns pelos outros, pela tua palavra, Senhor. Apaixonados pelo Senhor. Ajuda a gente a viver a sua vontade para as nossas vidas, a viver em união, a termos paciência, mansidão, humildade, compaixão uns pelos outros, Pai. Por favor, obrigado pela tua instrução, obrigado pela tua palavra, Senhor, obrigado pela tua iluminação, Senhor. Une a gente cada vez mais, Senhor, enche-nos cada vez mais com a tua presença, Senhor, para a honra e glória do teu nome. O nosso maior desejo é glorificar o teu nome, é alegrar o teu coração, é viver em união, não para o nosso próprio bem, que a gente sabe também que acaba redundando no nosso bem, mas é para te honrar e te glorificar em todos os momentos. É isso que a gente pede, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém.